Atualização. Eu recentemente coloquei essa almofada aqui, porque a Grace ama deitar bem aqui no sofá, ali também. E aí ela amou, e agora elas dormem aqui também, meio que nessa nossa estante de plantas, então eu arrumei um lugarzinho pra elas. Então, agora são 3h30. Eu já editei minhas coisas e eu almocei pão. Pra quem pergunta o que os alemães comem, a gente come muito pão, de fato. Então, fiz um sanduíche pra mim, respondendo alguns e-mails. Recentemente, eu digo assim, talvez agora em agosto, eu comecei uma rotina de querer voltar à rotina, porque eu acabei de voltar de viagem, e é uma rotina onde de manhã eu crio e depois do almoço eu mais ou menos caio na energia ali, fico mais quietinha. Então, às vezes até mudo de lugar, dá pra você ver que a Grace tá ali, ó. A Grace tá dormindo aqui e a Matilda tá na minha cadeira. Eu tenho que ficar geralmente por aqui mesmo no sofá. E aí é onde eu leio meu livro e escrevo, mas é mais coisas administrativas e burocráticas. Então, mando e-mails, faço algumas reuniões, estudo, e aí daqui meia hora eu tenho francês e vou agora responder uns e-mails. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Je dois dire, j'adore ta nouvelle photo de profil sur WhatsApp. Ça me donne une idée exactement. Je ne sais pas si tu es pareil avec Henriette à ce moment de sa vie. Dos anos Oui, oui. Bom, falar um pouquinho mais sobre a minha história com o francês. Eu tenho uma viagem, que é uma viagem que eu ganhei de presente de Natal, que é uma viagem solo. E aí eu acabei decidindo por Bruxelas. E lá eu pretendo muito praticar o meu francês, que é algo que eu venho estudando assim desde do ano passado. Eu tava estudando francês em 2018, e aí é onde eu conheci o Henry, e aí eu comecei a querer estudar alemão. E eu decidi voltar a estudar francês, porque é bom pra eu não sentir que eu tô perdendo essa qualidade dessa língua que eu já estudei uma vez. 2, pra treinar o cérebro. 3, enfim, eu sempre fiz francês nesses momentos que eu sinto que eu deveria estar aprendendo algo pra mim mesma. Então, no ano passado eu fiz um curso que é o curso online do Damon Dominique. Foi muito bom pra eu revisar esse A1. Aí agora que eu terminei o curso dele, eu tava procurando uma professora particular. Achei uma, e aí nos últimos 6 meses eu fiquei fazendo particulares. E não vou continuar porque eu acho que já teve um bom período estudando particulares. Eu sou uma pessoa que gosta sempre de estudar um pouco num curso, um pouco de um outro jeito, um pouco de outro jeito. Vou pra Bruxelas e eu quero muito fazer talvez um vlog em francês, sabe? Um vlog assim, praticando bem o meu francês. Eu vou ficar uma semana lá, quase. Mas é uma das coisas que eu aprendi que eu tenho feito assim por mim mesma. Não tem nenhuma cobrança. Eu não vou mudar pra França. Eu não uso isso no meu dia a dia. Mas ao ficar muito desmotivada por não ter um objetivo com essa língua, eu sempre me lembrei de que a Europa fala muito em muitos países francês, na Suíça, na França, mas também na Bélgica, em Luxemburgo, no Canadá, vários países africanos, na América Latina, assim, do Sul. Tem muitos lugares que falam francês, então o francês é uma língua que está muito espalhada em muitos lugares. E aí, para viajar, para conhecer pessoas novas e por mim mesma, assim. Então, tem valido a pena estudar. Também tô indo no meu ritmo, assim, devagarzinho. Quem sabe no futuro eu volte e pesquise alguns cursos, mas acho que vou fazer essa viagem, aproveitar para colocar tudo que eu aprendi e na volta, depois da viagem, eu pretendo ler, assistir muitas coisas, revisar o que eu aprendi, ter esse momento de estudo sozinha que eu acho que faz total diferença. Sempre me ajudou muito eu estudar sozinha, eu revisar palavras, ler um livro,
Todo esse processo que não necessariamente é só sentar e ter uma aula e aprender gramática, e sim usar a língua. Gente, agora eu tô na fase de fazer capas. Eu fico horas e horas mudando a corzinha, a fonte. E como tá muito claro e quente, você nem vê a hora passar, sabe? Nem... Eu sinto que eu tô cansada, eu sei que eu preciso fazer uma pausa, eu sei que são 6h30, mas eu tô sentada de frente pra janela e tem um sol na minha cara, então você fica aqui e fazendo algo que eu gosto, que é editar e, enfim, fazer design da capa, essas coisas. E vamos para um restaurante, a gente vai pro nosso restaurante, assim, preferido de Berlim. E aí a gente vai comer, celebrar, comemorar. Então recomendo pros casais aí, durante a semana, sempre reservar um tempinho de date mesmo. Então eu vou me arrumar e também vou lá encontrar o Henry pra gente jantar juntos. Bom, agora de manhã eu não fiz nada interessante, eu só fiquei editando o meu site e editando o site onde eu tenho o meu curso online de alemão. Agora a gente vai para uma feirinha, quarta-feira é dia de feira. E voltamos então. Essa pausazinha é muito importante, é algo que eu tenho tentado fazer depois que eu voltei a criar e trabalhar. Eu acho que eu precisava de uma pausa enorme e agora voltando, eu tô tentando voltar também me lembrando dessas pequenas pausas, de comer, de aproveitar o sol, me aproveitar minhas gatas, de ver uma série, e sempre tem coisa pra fazer, e sempre tem muita coisa pra arrumar, pra resolver, e eu invento também muitas coisas, então é bom dar essa pausa. Eu acho que uma pausa justamente no meio da semana faz total sentido, porque aí eu já trabalhei um pouco, aí vem uma meio da semana ali que é ideal pra fazer um date, então a gente caminhou, a gente bebeu umas bebidas e comemos também fora, e aí a gente também comprou algumas frutas lá na feira, que sai muito mais barato. Basicamente agora eu tenho francês de novo, porque eu estou repondo algumas aulas. Et je pense que c'est parce que je parle avec toi de l'Allemagne et mon portable écoute toujours. À première vue, rien de plus simple. La liberté est au coin de la rue. Plusieurs fois par semaine.
Gente, a máquina tá ligada, tá tudo barulhento, mas fala. O Henrique queria falar pra vocês. Sim, a última vez quando eu fui no Brasil, eu vi num hotel uma água perfumada. Aromatizado. Foi tão gostoso. Eu pensei, vamos fazer aqui com laranja, limão e... Se alguém souber o nome de grapefruit em português, esses avisa três, nós. eu vou agora fazer um pouquinho... Esmagar elas. Tá gostando mais? Essa. Como ela é solução? That could be something like this again. Maybe like a character for each lingua, but like one character. Verde. Tina, muito aqui no... 7h30 agora da noite. E aí a gente falou assim, vamos fazer clay, porque a gente viu a Tammy fazendo um clayzinho dela. E aí eu experimentei fazer. O que deu errado, eu enrolei e aí saiu exatamente como um embrião. Cadê ele? Pega ali, em cima ali do... Eu fiz como se fosse aqui um filhotinho de dragão, parecia um embrião. E aí hoje, de novo, eu acabei fazendo algo... Parece, sei lá, um croissant, alguma coisa de comer também. E eu vou mostrar pra vocês, tá igual um bebê agora. Eu fiz várias variações e tudo tava feio, porque tudo tava parecendo um... Ai, tava feio as proporções de tudo, assim. E aí agora eu tô feliz com o resultado, mas está um bebê. Eu só sei fazer embrião e bebê. Olha o bebê. É um bebê. Eu fiz um cachorrinho branco, Tá bonitinho. cenoura, os adesivos, né? E aí esse da cenoura é dos stickers de legumes que ele fez, que ele desenhou. Acho que é isso, eu sou muito iniciante. Odeio isso. Amador. Na verdade, eu achei ele muito fofinho. Acho que não tá tão feio, não. Acho que faz parte também desse nosso dia de date. Fazia tempo que a gente não fazia isso, né? De... fazer nossos hobbies juntinhos, assim. Uma arte comum e uma arte que nós dois somos ruins, assim. Estamos começando, digamos assim. Mas que nós dois temos potencial, enfim. Tem potencial, né? Acho que os dois têm potencial, assim. Se a gente for mais consistente, é um hobby, mas também pode virar, querendo ou não, parte dos produtinhos que a gente quer, enfim, compartilhar com as pessoas. Então, é isso. Atualização do meu sisteminha de journals. Estou terminando o meu journal. Eu comecei esse daqui, que é um bem grandão da Leuchtturm. Ele tem uma capa dura e eu comecei ele em setembro do ano passado. Esses vão ser os meus próximos journals. Eu comprei esse daqui para ser o meu journal. Ele é um pouco mais fino e ele também é um pouco mais altinho. Então, apesar dele ser curtinho e fino, eu acho que ele vai dar pra escrever bem dentro dele, por ele ter páginas bem altas assim. Até porque agora eu tenho um freeride, eu tenho escrito muito mais digitalmente e online. Eu acho que vai ser mais prático de levar ele comigo e de escrever ele sem ser um calhamaço pesado assim. Essa é uma capa que também é da MD e ela é de papel, então ela é bem
bonitinha, legalzinha. E eu comprei uma capa de plástico também, que tá aqui, mas eu não vou alcançar. E ele é um caderninho que eu já grudei um monte de stickers nele. Não sei se dá pra ver, olha só, ali dentro. Eu grudei um monte de stickers na capa dele e acho que é legal. Então, na hora que usar a capa de plástico vai dar pra ver, mas gosto de ser um pouco minimalista também e não ver, então aí eu coloco a capa, que é esse rosinha bege assim, pra ficar bem clean. Comprei também esse daqui, porque uma das coisas que eu queria fazer é ter algo mais leve e prático, mas ter algo em mão também. Então esse é bem piquititico, olha, do tamanho da minha mão. E ele vai ser um caderninho de ideias. Eu tenho muitas ideias, então preciso sempre estar anotando, às vezes um pensamento mesmo, uma tarefa. Eu uso e ainda uso, e acho que ainda sempre vou usar, post-it, papel solto assim. Mas eu sinto que o problema disso é que eu, Aline, pessoalmente, quero que o papel vá pro lixo logo, porque eu quero ter nenhuma tarefa, né? E aí assim eu perco muitas ideias, porque eu, joga fora, sabe? Então, acho que um caderninho assim eu posso passar para a próxima página, mas não necessariamente jogar fora. Eu acho que ele vai ser incrível, ele é totalmente branco assim, e eu acho que vai ser prático de escrever uma ideia ou outra. Também tem uma capa de plastiquinho nele, e assim eu acho que vai funcionar para colocar coisas mais pessoais, sentimentos aqui, coisas mais de dia a dia, tarefas, planos, tudo aqui, e o que é ideia, inspiração nesse pequenininho. Eu tô viciada também em escutar músicas brasileiras. Eu achei uma menina no YouTube que ela faz uma seleção, às vezes ela faz uns DJ assim. Gente, eu estou amando. Tá, tipo assim, salvando a minha vida. É sempre bom escutar uma musiquinha de manhã ou depois do almoço, assim, pra não... Enfim, pra ter uma vibe, sabe? Muda completamente o meu humor, minha atmosfera. Às vezes eu acordo com uma música na cabeça e aí eu já coloco essa música pra eu ir ouvindo. Então, tenho amado escutar músicas. A gente tem vinil, a gente, enfim, mudou do Spotify pro YouTube Music. Achei essa mudança bem legal, que fica mais intencional, assim. Apesar do algoritmo realmente não é tão bom quanto o do Spotify, mas é mais barato, eu acho que faz mais sentido pra gente. E é isso, eu acho que tem mudado a minha vida ouvir umas músicas assim